14 horas e 42 minutos. A nossa audiência pública estava marcada para começar às 14 horas. Nós estávamos a postos. Estávamos dando tempinho ver se apareciam as representações da prefeitura, que infelizmente ainda não apareceram. Então, antes de começar a audiência pública, eu preciso explicar o que é a audiência pública para as pessoas, né? Até para que a gente saiba da gravidade que é a não presença da prefeitura nesse momento. Alguém aqui nunca tinha vindo na Câmara do Recife? Levanta o braço. Nunca tinha vindo na Câmara. Pouca gente. Que bom. Aos poucos. Quando a gente começou o mandato, no início do ano passado, quando eu fazia essa pergunta, mais da metade das pessoas levantavam o braço. Eu já fico bem contente que já tem gente cada vez mais familiarizada com esse ambiente. Aqui é a casa de vocês, quem nunca veio. E não é figura de linguagem, é a casa de vocês de verdade. Essa é a casa do povo, a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal do Recife. Aqui a gente tem alguns tipos de reunião. Tem o tipo de reunião mais comum, que são as sessões ordinárias. As sessões ordinárias acontecem às segundas, terças e quartas. Segundas e terças à tarde, às quartas-feiras, normalmente pela manhã. E as sessões ordinárias são quando a gente vota, a gente, vereadores e vereadoras, a gente debate e a gente vota requerimentos, projetos de lei, projetos de resolução. A gente faz legislação, né? As sessões ordinárias, só quem pode falar é vereador. Para falar naquela tribuna, a pessoa tem que se filiar num partido político, disputar a eleição, ganhar a eleição e ocupar o mandato. Um outro tipo de sessão é a sessão solene. Na sessão solene, ela é marcada com antecedência. Na sessão solene, normalmente a gente faz uma homenagem a alguém, ou algum dia importante, ou alguma instituição. E nessa ocasião fala o vereador ou vereadora que convocou a sessão solene, que é aprovada pelo plenário da casa, fala a pessoa convidada e fala a pessoa que preside a mesa, normalmente não, sempre, um vereador ou vereadora. Nas audiências públicas, não. As audiências públicas são uma ferramenta de democracia direta. Nas audiências públicas, que são feitas pela Câmara Municipal, a Câmara Municipal convoca secretarias da prefeitura que digam respeito àquele tema e convida organizações da sociedade civil. E qualquer pessoa pode pedir e falar. Então a gente faz apresentações sobre um tema, né? A gente já fez sobre vários temas. Essa é a 7ª audiência pública que a gente faz esse ano. Fizemos 7 audiências públicas, 8 reuniões públicas. No ano passado fizemos 15 audiências públicas. E sobre esse tema, algumas pessoas fazem exposições e depois a gente abre para qualquer pessoa ocupar o microfone e dizer o que quiser. E a parte bonita disso é que essa é uma oportunidade de qualquer pessoa chegar e meter o dedo na cara de um vereador, né? Dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Questionar os representantes e as representantes da prefeitura que venham prestar satisfação sobre o que a gente está fazendo. Então é um momento muito importante, é um momento que a gente preza muito, em que a gente conversa, a gente esclarece ou negrita algumas dúvidas e a gente encaminha. Então, da audiência pública, sempre saem encaminhamentos. O que são encaminhamentos? São coisas que nós resolvemos conjuntamente fazer depois da audiência pública. Então, aqui não é somente uma conversa. Aqui não é somente um debate. Aqui não é somente... E é também. Mas não é somente um momento em que a gente conversa e fiscaliza. Aqui é um momento formal, oficial, de democracia direta, de fiscalização direta. Tudo que a gente conversa nessa audiência pública, primeiro é gravado. Aquela câmerazinha ali, tá? Não. Tudo é gravado. Essa gravação entra nos registros da Câmara. Inclusive está passando ao vivo. Quem quiser pegar aí seu espertofone e dizer para alguém, está passando aqui, vai começar a audiência pública sobre o dinheiro da publicidade, é lá na TV Câmara, né? É TV Câmara mesmo, é recife.pe.lege.br. Aí tem lá ao vivo, você clica, vê e fica gravado. A gente registra isso em ata, todas as discussões a gente registra em ata, isso é publicado no Diário Oficial e a partir da publicação no Diário Oficial a gente vai fiscalizar para saber se esses encaminhamentos foram cumpridos. Todo mundo compreendido? Então, veja bem, vou chamar aqui a mesa para que a gente possa dar início aos trabalhos. Inicio chamando o companheiro Wagner Souto, que é da Coordenação Nacional de Comunicação da Abraço. Abraço é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias.
Convido também a companheira Rosa Sampaio, que aqui representa o Fórum Pernambucano de Comunicação, o FOPECOM. Convido o companheiro Roberto Cabral, que é bacharel em Direito, especialista em Direito Público, com MBA em Gestão do Ministério Público, consultor de acessibilidade comunicacional. Convido o secretário de Governo e Participação Social da Prefeitura da cidade do Recife, Sileno Guedes. Cri, cri, cri. Esse é o respeito da Prefeitura da cidade do Recife para com a Câmara Municipal. Convido a senhora Renata Stadler, secretária executiva de Comunicação da Prefeitura da cidade do Recife. Renata foi informada dessa audiência em tempo hábil, foi contactada hoje de manhã, afirmou que estava doente e que não encaminharia nenhum representante de sua secretaria. Convido o presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife, Diego Rocha. Convido Ana Cláudia Leandro Marques, gerente de Desenvolvimento Cultural da Prefeitura do Recife. Camerina Eloy Sepúlveda Neto, gerente da Rádio Frecaneca. Preciso informar para os autos, e gostaria que se registrasse em ata, que Diego Rocha foi contactado por nossa equipe e informou que iria encaminhar Iana Marques e Camerino Sepúlveda Neto para que representassem a sua Fundação de Cultura, pela qual ele responde. Já estamos a 50 minutos do tempo da hora com que foi marcado o início dessa audiência pública e, em respeito às pessoas que saíram de suas casas, que deixaram seus trabalhos, que deixaram suas aulas para ver essa audiência pública, a gente vai começar. Eu queria começar essa audiência pública mostrando... Gente, normalmente eu sou mais limpezinha, mas esse tema me incomoda muito. Companheiro Gabriel, presta atenção na tromba que vem agora, viu? Para onde vai nosso dinheiro? Quem pode me ajudar dando um cliquezinho ali, Maíra? Então, primeiramente, nós fizemos um estudo dos gastos com comunicação da Prefeitura da cidade do Recife nos últimos 5 anos. Para os companheiros que não enxergam, eu vou procurar descrever tudo que está nos slides. O primeiro slide mostra um gráfico de barras, onde em cima tem escrito para onde vai nosso dinheiro. E aí apresenta uma evolução em barras azuis e vermelhas, do gasto com publicidade de 2014 até 2018. Por que não começar em 2013, que é o primeiro ano dessa gestão? Porque em 2013, o recurso que foi utilizado, ele deriva da lei orçamentária anual que foi aprovada em 2012, por outra gestão. Então a gente acha que é lúcido começar o nosso estudo no primeiro ano da primeira lei orçamentária anual que foi executada e aprovada pela mesma gestão, pela gestão hoje do PSB. Então, em 2014, em azul, a primeira barra é sempre azul, ela sempre demonstra aquilo que havia sido planejado. A segunda barra é a barra vermelha, ela mostra aquele recurso que foi de fato executado. Então, primeiro você diz que vai gastar, mas o nosso orçamento ele é autorizativo, ele não é obrigatório. Então, a Prefeitura não é obrigada a gastar tudo que planeja, mas ela pode gastar até o que planeja. Então, em 2014, o gráfico mostra que foram planejados um gasto de 45,4 milhões de reais com publicidade, com comunicação, e foram executados 33,6 milhões em 2014. Em 2015, os números bastante parecidos, 45,3 planejados, 25,2 executados. Em 2016, 25, baixou um pouco, 26,9 planejados, 22,8 executados. É importante a gente lembrar que em 2016 foi um período eleitoral municipal e aí há empecilhos também para que seja executada a verba municipal com comunicação. Então é natural que esse número caia. Em 2017 já sobe um pouquinho, o planejado 32,3, o executado 26,6 milhões. Em 2018, que é o ano que a gente está, e é importante eu dizer que na lei orçamentária anual, o Igor fez parte desse estudo junto com a gente, eu vejo algumas pessoas aqui que também fizeram as formações da gente de orçamento público. Em 2017, no final do ano de 2017, a Prefeitura manda para a Câmara
a lei orçamentária anual, em que ela diz como planejou o orçamento para o ano seguinte. Na lei orçamentária anual, que nós aprovamos nessa casa em 2017, o planejado para a comunicação era 10 milhões e 900 mil reais. 10 milhões e 900 mil reais. Durante o ano, essa verba foi sendo suplementada, foi se tirando o dinheiro da previsão de outros recursos e esse dinheiro foi indo para a previsão da comunicação. E hoje, a gente já está com a previsão de serem gastos, este ano de 2018, 74 milhões de reais com comunicação. Destes 74 milhões de reais, já foram gastos, já foram executados 42 milhões de reais e 200 mil reais. Por que esse número já é tão gritante? Primeiro, já é, na média histórica, já é o ano desta gestão, contando primeiro mandato, segundo mandato, em que se mais executa recurso com comunicação, que mais se gasta com comunicação. Esse dado já é real hoje. Segundo, uma diferença muito grande entre o planejado e o executado. O planejado foi 10 milhões e 900 mil reais, já estamos em 42 milhões com previsão de gastar 74 milhões. Pior é quando a gente vai analisar o dado do ano. Eu apertei o botão errado, agora apertei o botão certo. Voltamos. Isso aqui tem um parecido, foi? Ah, porque esse aqui era para eu botar depois. Olha esse ano, não era, André? Mas enfim, vocês entendem. Não saiu direito. Pronto, aqui é um print do portal da transparência hoje. Tá certo? Hoje. Bom lembrar, a prefeitura se gaba de ter um dos melhores portais da transparência do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, até porque eu não concordo. Essa é a fala da gestão, essa é a fala dos vereadores da base do governo, essa é a fala da Prefeitura do Recife. Eles dizem, e elas dizem, que tem o melhor portal de transparência, ou um dos melhores portais da transparência do Brasil. Os companheiros que não enxergam, preciso informar para vocês que ninguém está enxergando, porque esses números são muito pequenos. Essa imagem é de um gráfico, de um print tirado do portal da transparência no dia de hoje, em que dá para ver que é um gráfico com números, mas isso não está visível para ninguém. Então vocês, nesse caso, não estão perdendo nada. Mas a gente foi à frente para a gente procurar mostrar um pouco desses números. E aí o que se vê é uma tabela de duas colunas, né, e várias linhas. A primeira coluna é a ação. A ação, gente, no orçamento público, é a ação grande. Tá certo? Daquela ação grande vão saindo as operações, que é o gasto real do dinheiro. Então, o nome da operação o nome da ação se chama Coordenação, Supervisão e Execução de Políticas de Comunicação e Relações Institucionais. Essa é a caixa grande onde se encontra esse recurso. E aí mostra aquilo que eu falei, previsão janeiro de 2018, 10 milhões e 900 mil. Para as pessoas que não enxergam, estou apenas lendo, não tem nenhum gráfico, não tem nenhum desenho, não tem nenhuma cor. 10,9 milhões de reais era a previsão para ser executada em 2018. A previsão atualizada em setembro, depois de ter tirado um pouco do saneamento, tirou um pouco da obra do Geraldão, tirou um pouco do trânsito e colocou aí nessa caixinha da comunicação. Hoje já tem na caixinha da comunicação 74,3 milhões de reais. Destes 74,3 milhões de reais, 42,2 milhões de reais foram executados, quer dizer, já foram gastos, pagos. Quem proveu o serviço já recebeu, já comprou suas coisas, já pagou seus funcionários, já está tudo pago. A prefeitura já saiu do bolso da prefeitura para o bolso dos fornecedores, 42,2 milhões de reais esse ano na rubrica Coordenação, Supervisão e Execução de Políticas de Comunicação e Relações Institucionais. Essa ação tem várias operações. E aí a gente vê a primeira operação, que é realizar campanhas publicitárias e produzir propaganda de utilidade pública, peças educativas e institucionais em formato acessível. Audiodescrição, libras, legenda para surdos e ensurdecidos, LSE. O valor executado, ou seja, quanto foi gasto com publicidade, formalmente, o que está dizendo aí é 4 milhões e 200 mil reais. E eu quero fazer uma ressalva. Nós precisamos saber que 4 milhões foram gastos nesta rubrica. Mas nós precisamos saber mais do que isso. Porque interessa ao povo e interessa ao nosso mandato saber desses 4 milhões e 200 mil reais, quanto foi para cada empresa? Quanto foi
para o Jornal do Comércio? Quanto foi para o Diário de Pernambuco? Quanto foi para a Globo? Quanto foi para a produtora de vídeo? Quanto foi para a agência de propaganda? Todas essas contas estão aí nesse mesmo número, mas no portal da transparência a gente só consegue chegar até aí. A prefeitura não dá transparência além do montante geral que foi gasto com propaganda. Eu posso dizer, a gente chegou a fazer um pedido de informação específico sobre aquela campanha que vocês devem ter visto, que trata de dizendo que o Recife é a capital do Nordeste, né? Eu repito, não sei se combinaram com as outras capitais do Nordeste. Só aquela campanha custou quase 2 milhões de reais em vários veículos. Mas aí piora, viu, gente? Porque a gente está vendo ali, a outra operação é promover a articulação do governo municipal com os poderes legislativo, judiciário e executivo. Também uma operação bem ampla, em que consta o gasto de R$1.300.000 executados. E aí vem uma outra operação que se chama desse jeito mesmo. As pessoas que não enxergam podem achar que eu estou inventando, mas as outras que enxergam podem dizer que é verdade. Isso está no portal da transparência e a rubrica é Outras Medidas. Em outras medidas, em outras medidas dentro de comunicação, a Prefeitura da cidade do Recife este ano já executou, ou seja, já gastou, não planejou, gastou R$30.700.000 em outras medidas. E aí tem mais uma rubrica dentro de operações que se chama, além de outras medidas e tem outra que é ação não informada. Em ação não informada, nós temos aí executados, ou seja, gastos, saiu do bolso do povo, está no bolso de algum empresário ou alguns empresários, R$6 milhões. Foi por conta desse estudo que a gente convidou essa audiência pública. Porque a gente precisa saber por onde é que foi esse dinheiro. A gente precisa saber primeiro como é que foi realizada a execução de tudo. A gente precisa saber quem são os destinatários finais do recurso. Eu quero saber que a gente gastou 4 milhões com propaganda, mas eu quero saber como essa propaganda foi feita. Porque é diferente você gastar 4 milhões em televisão, você gastar em blog, você gastar na mídia comunitária. E eu vou dizer mais uma vez para ninguém sair daqui sem entender. Nós, nesse mandato, não defendemos que acabe o dinheiro da comunicação. A gente sabe que comunicação é um direito humano. E a gente quer que tenha dinheiro para a política pública de comunicação. Agora, a gente quer que tenha dinheiro para a política pública de comunicação. E não somente para a propaganda do prefeito. A gente também quer saber esses 40 milhões executados, para onde é que foram e para onde é que o resto vai ter que ir. A gente também quer saber que outras medidas são essas, que já comeram mais de 30 milhões. Quando a gente escreveu o primeiro... Você vê que, para quem consegue ler, tem aí, foram liquidados 27 milhões sobre outras medidas. Isso foi quando a gente fez o requerimento para a prefeitura. Esse outras medidas hoje já está mais de 30 milhões. A gente queria saber esses 5 milhões e pouco da ação não informada. Esses 5 milhões e pouco da ação não informada, hoje já está em 6 milhões de ação não informada. Então esse número só cresce. A gente quer saber como é esse planejamento, que você começa o ano dizendo que vai gastar 10 milhões, e antes de chegar na metade do ano, você já está dizendo que vai gastar 74 milhões. E a gente quer saber dessa grana toda, quanto foi para a Rádio Frecaneca, que é para onde deve ir uma boa parte do dinheiro, que é uma rádio pública, que é nossa, em que a gente pode se meter, em que a gente precisa fazer programação. E eu preciso lembrar que a Rádio Frecaneca esse ano colocou um edital de programação, um edital que a gente demandava, a sociedade civil demandava esse edital, mas era um edital que não tinha nem R$1. Se pedia para a sociedade civil produzir programas para passar na Rádio Frecaneca, sem nenhum centavo para a produção desses programas. Então você não tem um centavo para a produção de programas pela sociedade civil, pela produção independente, mas você tem 36 milhões de reais em outras medidas e ação não informada. Para não tomar decisões precipitadas, a gente chamou a prefeitura aqui. Uma audiência pública, para ela ser realizada, ela tem que ser aprovada no plenário da casa.
Então é importante que todos e todas saibam que todos os vereadores e vereadoras da base da oposição aprovaram a realização dessa audiência pública. É importante que todo mundo saiba que no momento da aprovação dessa audiência pública, eu pessoalmente, não foi ninguém da minha equipe, eu pessoalmente me comuniquei com Sileno Guedes, com Renata Stadler e com Diogo Rocha, para informá-los e informá-la que nós queríamos saber a resposta dessas perguntas. Que a Câmara do Recife queria saber a resposta para essas perguntas. No entanto, alguns não confirmaram a presença, e alguns confirmaram a presença, mas não apareceram. Então, é disso que a gente está falando. É isso que nos preocupa hoje. Nos preocupa hoje que haja mais de 40 milhões de reais do orçamento público, do bolso da população do Recife, que ninguém sabe para onde foi. E a prefeitura, convidada a ter a oportunidade de cumprir a lei, não veio. E quando eu digo cumprir a lei, eu não estou dizendo somente a lei. Eu peço perdão aos meus colegas de mesa, eu estou me estendendo, mas é porque essa introdução ela é muito importante. Quando eu digo cumprir a lei, eu não estou dizendo somente cumprir a lei do acesso à informação, a lei nacional de 2013, que já obriga a transparência a acontecer. Eu falo, por exemplo, cumprir a lei 12.232, de 29 de abril de 2010, que é uma lei nacional e que obriga todas as prefeituras do Recife, do Brasil, obriga todas as gestões públicas a colocarem na transparência ativa. Gente, existem dois tipos de transparência pela lei do acesso à informação. A transparência ativa é tudo aquilo que a gente pode buscar e já está lá. Então, tudo que a gente vê no portal da transparência é transparência ativa. Você procura e você acha. A transparência passiva é tudo aquilo que você precisa perguntar. Ok? Então, tudo que você pergunta, a prefeitura tem a obrigação de responder. Essa é a transparência passiva. A transparência ativa, você não precisaria perguntar. Já deveria estar lá, você só precisa ir lá e buscar. Então, a lei 12.232, de 29 de abril de 2010, é uma lei nacional, uma lei federal. Ela informa que tudo que for gasto com propaganda precisa estar na transparência ativa. Que precisa estar, inclusive, dizendo quanto foi para cada empresa, de que jeito, para fazer o quê. Então, o portal da transparência da prefeitura hoje descumpre a lei 12.232. Já descumpre, já está irregular, já está ilegal. Descumpre a lei da transparência, que é uma lei de 2013, e descumpre a lei orgânica da cidade do Recife, que obriga a prefeitura a encaminhar representantes sempre que forem convocados a uma audiência pública. E eu repito, a prefeitura não é convidada para uma audiência pública. Vocês são convidados e convidadas para a audiência pública. Wagner foi convidado para uma audiência pública. Rosa foi convidada para a audiência pública. O companheiro Roberto foi convidado para a audiência pública. Ela poderia não vir, poderia mandar um representante, poderia dizer que teve outro compromisso, que tinha que trabalhar, que tinha que estudar. As pessoas da Prefeitura do Recife representam a Prefeitura do Recife e têm a obrigação de comparecer à Câmara sempre que forem convocadas. Não vieram. Assim, passo a palavra para o meu companheiro Wagner Santos, para que faça as suas colocações. Acho que liguei agora. Isso. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Em nome da Associação Brasil de Radiodifusão Comunitária aqui em Pernambuco, em âmbito nacional, na qual a gente milita nesse campo, me sinto primeiramente muito honrado de estar aqui, fazendo parte dessa audiência, e parabenizar você, Ivan, por essa audiência pública, de puxar essa audiência pública na Câmara, que é importante. E para nós, enquanto movimento de radiodifusão comunitária, enquanto mídia alternativa, que é assim que a gente se titula hoje, é importante que esse debate também se estenda em outros municípios.
em outros municípios, que esse debate ele passe também a ser estendido em outros municípios. Porque não é nem me parece, Ivan. A realidade é que isso é uma caixa preta, bicho. Uma boa, isso é uma caixa preta. Isso é uma coisa que fica uma interrogação maior do que esse prédio da Câmara de Vereadores do Recife. É a interrogação. Para onde vai esse dinheiro, como é que é gasto, como é que se decide, como é que se faz, porque as questões de licitação, tá, tudo bem, mas na hora de dividir esse bolo, pelo menos para a gente da mídia alternativa, de rádio comunitária, não chega. Não chega. E o debate que a gente tem levantado a nível nacional hoje, em diversos municípios e nos estados, através das assembleias e até mesmo lá no Congresso Nacional, tivemos agora há pouco, há cerca de 2 meses atrás, uma audiência pública que tratou dessa questão também de direito à verba publicitária, tá? E o que a gente tem cobrado não é esmola e nem barganha eleitoreira. A gente quer fazer parte, sim, de que haja o investimento dessa verba publicitária não só para a radiodifusão comunitária, mas para a mídia alternativa em si. Que é essa galera que milita, que trabalha, que transforma, que está até mesmo junto da comunidade e tem uma informação mais precisa e não uma informação direcionada. Que é esse lance perigoso. Aí por que eu falo dessa questão da gente estender esse debate nos demais municípios? Que muitas vezes, Ivan, a gente vê alguns companheiros e companheiras do campo da mídia alternativa que, quando aparece alguma coisa nesses veículos de comunicação alternativa, é meio que barganha eleitoreira, barganha politiqueira mesmo. Está entendendo? Não é aquela coisa certa, debatida. Mas o que me estranha mais ainda, Ivan, é a falta de informação, gente. É a falta de informação. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, no momento que a gente aceitou esse convite, é para saber dessas respostas, que na qual aqui, o documento que a gente recebeu, vem fazendo essas interrogações. É isso que queremos saber. E é lamentável, Ivan, que vamos sair daqui hoje sem essas respostas. É lamentável que eu vou logo mais me reunir com os companheiros lá no grupo do WhatsApp, nas redes sociais, na qual eu fiz a divulgação, né? E os caras vão perguntar, e aí, Wagner? O que foi gasto mesmo aí com o que foi convidado aí a gente para participar dessa audiência pública? E esse dinheiro, esse montante de dinheiro para verba publicitária aqui aí na tua cidade, aí no Recife, tá sendo gasto com o quê mesmo? Para onde é que está indo mesmo? É uma interrogação que eu confesso a vocês que eu estou mais ainda preocupado no momento que a gente chega aqui e não tem do lado essas pessoas que representam o poder público, que representam essa pasta dentro da prefeitura, e que deveriam estar aqui para poder responder pelo menos parte dessas perguntas que na qual o documento aqui faz. A gente, enquanto movimento de radiodifusão comunitária, nesses últimos meses, Ivan, a gente tem batalhado muito, cara, muito mesmo no Congresso Nacional, não só pela essa questão da transparência, mas também de mais espaço para a mídia alternativa. Porque todo mundo sabe que para você... Eu sempre falo isso onde eu chego. Para você manter um veículo de comunicação alternativo, que é a rádio comunitária, que detém uma outorga, é muito mais complicado do que você ter uma rádio livre hoje. Ter uma rádio sem outorga. É muito mais complicado, porque as exigências e cobranças são do cotidiano nosso. Para você ter uma ideia, eu estava aqui, antes de sentar aqui à mesa, eu estava ali com um companheiro do jurídico, da Abraço Nacional. O cara está sem poder saber o que é que faz para poder montar a defesa de dezenas e mais dezenas e mais dezenas de rádios comunitárias por esse país afora, que estão aí sendo notificadas, perseguidas por esse atual governo que está aí. E a gente sabe por que a perseguição? Por conta da batalha que a gente enfrentou agora há pouco no Congresso Nacional, nessa questão de ampliação do aumento de potência até 150 watts. Nós estamos sendo perseguidos
perseguidos pela associação que representa os veículos de comunicação comercial. Estou colocando isso aqui para vocês dentro, viu, Ivan? Mas é porque para a gente é importante ter esse desabafo com os companheiros. E tem também a ver com isso. E a gente está sendo perseguido mesmo, porque a gente brigou com os caras agora há pouco, foi uma batalha no Senado, conseguimos aprovar no Senado o aumento que era de 300, caiu para 150 watts, o aumento de potência, que é até 150 watts. Foi uma batalha, foi um terrorismo que fizeram com a gente. Pra você ter uma ideia, o meu nome, o nome do companheiro que é do jurídico lá, o Ailton, e o outro companheiro Jeremias, que é o coordenador atual, somos em 3, que era praticamente, a gente estava sempre nas mesas de negociação lá dentro do Congresso. Eu estive em Brasília em 2 meses, acho que umas 8 vezes, praticamente toda semana. E essas coisas que é de grupo de WhatsApp, que circula muita informação, né? Então, as informações que a gente às vezes passava para os grupos do WhatsApp das rádios, das abraços estaduais, acabavam indo, migrando para os grupos do WhatsApp dos caras aí da mídia comercial. E os caras taxaram o meu nome, o nome de Deus como inimigos da radiodifusão comercial, as pequenas rádios. Esses são os inimigos, esses são os caras que vão fechar as rádios comerciais pelo interior afora. Peraí, sacanagem, cara. Querer dizer que a gente vai estar fechando rádio comercial, cara. Pelo amor de Deus. Então essa foi o título, o rótulo que colocaram do meu nome e nome de outros companheiros nessa luta. Mas ganhamos, vencemos, tá? Essa primeira parte, essa primeira batalha que foi lá no Congresso, e agora estamos na Câmara de Deputados. Então por que eu estou colocando isso para vocês, gente? Porque é uma batalha, é uma luta que a gente enfrenta no dia a dia, dessa perseguição e dessas notificações. Voltando à questão das notificações. As notificações que a gente tem tomado agora são diversas. Em relação à questão de até mesmo, você tem uma ideia, a rádio comunitária ela é proibida por lei fazer transmissão em cadeia. Mas ela é obrigada a transmitir pronunciamento do presidente da República em cadeia. Vê que contradição. E muita gente está sendo notificada porque não sabia que poderia fazer esse tipo de transmissão, porque não tinha sido passado, e hoje está sendo notificado e pagando multas, uma série de multas. Então, a perseguição, ela é grande para a gente, é enorme, e no momento que a gente batalha e briga para ter essas informações de uma série de questões e lutas, que são essas que foram colocadas aqui pelo Ivan, aí entra essa coisa da caixa preta, Ivan. Para onde vai, o que é que acontece, tá? Então, para nós, da Associação de Rádio, para nós, mais uma vez, repito, é uma honra estar aqui, participar. E vamos mais fundo, Ivan. Conte com a gente, da Abraço Pernambuco, da Abraço Brasil, das rádios comunitárias. A gente tem ampliado muito esse debate, essa discussão, a importância dos companheiros e companheiras estarem juntos nessa luta, a importância da gente estar cobrando. Repito, nós não estamos atrás de migalha e de esmola de poder público nenhum. Nós queremos o que é de direito, a comunicação pública. Se nós detemos hoje uma outorga dentro das nossas comunidades, não foi por acaso, não. Se para uns caiu no colo, para a gente, para muitos aí não. Foi na base da luta, na base da briga. E a gente quer respeito. E no momento que a gente chega aqui, representando só aqui em Pernambuco, quase 400 veículos de comunicação comunitária. Só aqui no Recife, que são mais ou menos em torno de 4 a 6 veículos de comunicação comunitária otorgados, sem contar as livres. E a gente senta nessa mesa aqui e não obtém respostas do que está acontecendo com o dinheiro público, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, que é destinado à verba publicitária, e não obtivemos respostas, isso nos deixa tristes e magoados, porque queremos sim respostas. E esse é o momento, Ivan, de se unir mesmo. As entidades, as pessoas que estão aqui, essa companheirada que milita no campo da comunicação pública e pela democratização da comunicação, de sabermos sim, de fato, para onde vai, o que faz e como é decidido isso. E de que forma é decidido. Claro que eu não preciso nem responder aqui, porque a gente já sabe pelo menos esse caminho, né? Mas vamos indo. Obrigado. Obrigado, Wagner. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você, como representante da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias em Pernambuco, você tem ciência de algum convênio, algum contrato realizado pela Abraço com a Prefeitura? Rapaz,
No momento, não, né? Na Pelo atual menos gestão. na atual gestão, não. A gente, Você tem ciência de alguma rádio comunitária que tem contratos com a prefeitura? no momento, na sua ciência? no momento, não. Pelo menos o que a gente teve foi mais portas fechadas, né? Nesses Certo. últimos. É importante que fique registrado em ata que a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias não tem conhecimento de nenhum recurso público via a Prefeitura do Recife que tenha ido nesta gestão. Pelo para menos rádios comunitárias. ainda não. Certo. Eu vou registrar a presença de Ana Paula e Tarcísio Camelo, que representam a ONG Alsuba, da Ilê Tafini, do Brasil de Fato. É assim que fala teu nome, Ilê? Toda vez eu erro. Ialê, veio errado aqui. Mas Ialê. Mas o Ialê eu já sabia. E o sobrenome? Como é que pronuncia? Taipine. Tailine. Tairine. Que nome bonito que você tem. Thales, cadê Thales do gabinete de Heriberto Rafael? O Heriberto Rafael é líder do governo aqui na Câmara. Conversei com ele ontem também. Sei que ele é solidário a gente. Manda um recado pro vereador. Sei que ele é solidário a gente. Ele foi o vereador que quando a gente colocou aqui um projeto de lei para dar mais transparência ao recurso na publicidade, ele foi que assinou o relatório na Comissão de Legislação e Justiça, aprovando o projeto, que no final foi derrubado no plenário. Mas tenho certeza que o vereador Heriberto Rafael, através do Thales, vai mandar nosso recado para a Prefeitura do Recife, mostrar o quanto indignados nós estamos, por sentir falta de 36 milhões de reais. Acho que não é pouco dinheiro. Ana Lúcia, da Comunidade do Pilar. Os alunos e alunas do IFPE, Campus Recife, trazidos pelo professor Igor Cruz, que eu não sabia que era professor do IFPE, onde estudei quando era ETFPE, fiz Química. Está a presença de Getro Rocha, do blog Pelos e Ouvidos, da Ana Carla, do MTST, moradora da Comunidade do Bode. E vou ler para vocês o artigo 16 da Lei 12.232, uma lei federal. Olha o que tem escrito na lei. O pessoal da imprensa popular e alternativa, depois que quiser, a gente pode encaminhar isso aqui também. No artigo 16, parece piada. As informações sobre a execução do contrato de publicidade, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores, a internet, garantindo livre acesso às informações por quaisquer interessados. Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. Isso é o que estou dizendo. Então, pelo que tem na lei, Rosa, era para ter um lugar no portal da transparência que a gente clicasse e aparecesse assim, em março, tanto para a Globo, tanto para a agência de publicidade tal, tanto para a produtora tal, tanto para o Diário de Pernambuco, tanto para o blog tal, tanto para o blog tal, tanto para a rádio que Wagner trabalha, era para estar tudo por veículo e por fornecedor. Nem está por veículo, nem está por fornecedor, está tudo junto e ainda tem 36 milhões de reais que a gente não faz a menor ideia para onde é que foi. Passo a palavra para a companheira Rosa Sampaio. Boa tarde para todas e todos. Eu não sei Boa tarde. Boa tarde para todas e todos. Desculpa, Daniel, esse ar-condicionado, velho, tu tem ciência do que está acontecendo? Ou sou eu só que estou com calor? As mulheres estão achando tranquilo. Patrimônio, né? Alguém do mandato que puder falar com patrimônio, por favor. Eu sei que as mulheres do mandato estão felizes da vida, que elas gostam de calor. E a da mesa também. Então, enfim, falar um pouco sobre a questão da publicidade oficial sempre foi um desafio para a gente, do movimento social pela democratização da comunicação, né? Porque a gente via, quando estava transparente, né, o tanto de recurso que era gasto na publicidade oficial, justamente em veículos de comunicação privado, e a gente não enxergava
nenhum investimento na comunicação pública, ou na formação, ou na comunicação comunitária, enfim. Esse sempre foi o nosso grande desafio. O que se traz agora em 2018 com essa generalização dos gastos é a total, assim, é um recurso alto demais, né, uma suplementação de quase mais de 50 milhões de reais, e que está distribuída de forma genérica, né? Se a gente ainda tinha o debate de dizer que o recurso era gasto, né, sempre com a publicidade oficial, e não, por exemplo, com a publicidade educativa, de utilidade pública, né? Agora está pior, a gente não sabe, a gente nem sabe o quanto foi para a Globo, Jornal do Comércio, Diário, Folha de Pernambuco e as rádios, como a gente também não sabe o que foi destinado à propaganda do governo e à propaganda de utilidade pública, né, que são duas coisas diferentes, né? Então, a gente está no vácuo e está sem saber para onde foi esse recurso. Quando a gente tem uma rádio, né, que desde 1960 a gente luta para colocar essa rádio no ar, né? Em 2016, por pressão do movimento, né, essa rádio, dos movimentos sociais, não só do de comunicação, mas de vários movimentos, a rádio foi colocada de forma experimental. Desde junho, né, teve a inauguração, acho que no final de junho desse ano, teve a inauguração, teve a abertura do edital, como o Ivan colocou, sem nenhum recurso, né, para que os programas fossem produzidos, e sem nenhum recurso, sem R$1 para o edital, mas também sem nenhuma chance de quem não tem onde fazer os seus programas, realizar na rádio. Ou seja, a rádio foi inaugurada, abriu um edital, além de não ter recurso para esse edital, que é a Rádio Frei Caneca, ela não tem estrutura para eu chegar com a minha proposta e gravar o meu programa lá. Não estou nem dizendo fazer o programa ao vivo, né? Estou dizendo gravar. Né? O edital ele é colocado para você já chegar com os produtos prontos para a Rádio Frei Caneca. Então, não houve nenhum investimento nesse sentido, né, na estruturação da rádio para receber os programas da sociedade civil. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas está aberto o segundo edital para complementar a grade, né, complementar 33 horas de grade na Rádio Frei Caneca. E o edital segue no mesmo modelo, sem nenhuma estrutura, para receber, por exemplo, grupos comunitários que não têm onde gravar os seus programas, né? Inclusive, e tem lá, programa que traga o dia a dia da comunidade, que isso podia ser, inclusive, uma ocupação, né, de grupos comunitários se juntarem, fazer uma proposta, mas aí fica o desafio aonde vamos fazer os nossos programas, né? Porque não tem estrutura física, né, para receber. Lá em Peixinhos, uma boa ideia, uma ideia. Então, quando quase 42 milhões foram gastos, aliás, mais de 42 milhões foram gastos, a gente não sabe para onde foi, quando mais de 30 milhões foram gastos em outras medidas e 6 milhões em ações não informadas, a gente se pergunta o que é que a gestão do Recife quer com seu principal veículo de comunicação, que é a Rádio Frei Caneca. Quando a gente vê, né, que não tem uma menor estrutura para receber, né, fora do que está lá, dos programas da casa, e que só são 2, detalhes, são 2 e um único técnico contratado, né? E como também não tem dinheiro para fomentar os grupos que queiram propor, queiram concorrer ao edital e propor o seu programa, né? Então, nem o dinheiro e nem a estrutura física para receber. Fora isso, esse dinheiro também poderia estar sendo investido numa coisa que a gente sempre batalhou aí junto com a comunicação popular e comunitária, que é a questão da formação, né? A formação nos territórios, a formação em comunicação, né, para fomentar futuros comunicadores populares, futuros comunicadores comunitários, né? O trabalho de educação para e pela mídia, e com a mídia, que eu gosto de dizer, né, para, pela e com. Isso daí não tem, assim, quando a gente olha o que é feito no Compaz, é muito
é muito superficial, não é uma formação dali, que ali vai se formar grupos, que ali vai se formar uma ideia de comunicação popular. É um faz de conta de que se está trabalhando. Então, até isso a gente queria ver dessa gestão, esse recurso todo, né, que poderia ser trabalhado num grande planejamento de comunicação pública, onde eu envolvesse a Rádio Frei Caneca no centro, a comunicação popular e a formação para essa comunicação popular. Né? E a gente não está nem vendo, assim, nem para ter essa ideia de dizer, não, vamos fazer um plano, pô, a gente tem uma rádio aí, Frei Caneca, botou no ar, fizeram uma festa, todo mundo lá cheio de pompas e circunstâncias na abertura dessa rádio em junho, e você não apresentar pelo menos um plano de integrar com um recurso desse uma comunicação que, inclusive, fortaleceria a gestão. Eu costumo dizer que, às vezes, os gestores eles não, né, são um pouco fraquinhos. Mas é isso, assim, né, de olhar, justamente de se fortalecer, né, de fortalecer a comunicação, você não está deixando de fortalecer a gestão. E, assim, eu vou deixar para que as pessoas venham falar mais aqui. Acho que a gente ainda tem uns 5 minutos. Menino, tá vendo? Tá... Não, pois é. E eu só queria destacar assim, o que representa essa falta de pensamento da comunicação como direito humano, né, da comunicação pública integrada como um vetor para fortalecimento das pessoas, da comunidade, da sociedade, né, de promover o respeito à educação, de promover os serviços, né, da cidade. Ela reflete no que está acontecendo hoje. Assim. O desrespeito não foi com o vereador Ivan Moraes, né, apenas, com o mandato do vereador. O desrespeito foi conosco. Né, o desrespeito do vazio dessas cadeiras, né, da gestão da cidade do Recife, foi com o povo do Recife, com nós aqui, sociedade. Né? E não só com os movimentos sociais, com quem está lá fora ouvindo a Rádio Frei Caneca, com quem está com sua rádio desestruturada, com quem, mesmo tendo a rádio posta, é perseguido. Né? Não é só perseguido pela Polícia Federal, porque não está otorgada, não. Com quem tem sua rádiozinha posta lá na comunidade, está perseguido também. Né? Com essa falta de formação de comunicação, que foi prometida junto com o projeto do Compaz, né, que a gente está aguardando até hoje uma formação de fato. Então, é isso, é esse desrespeito, é esse descaso. Esse vazio, para mim, representa, mais uma vez, o descaso da gestão do PSB com a comunicação pública da cidade. Vou aguardar vocês. Obrigado, Rosa. Uma outra informação relevante. Sim, antes eu preciso me desculpar do companheiro Getro. Eu li errado o nome do blog. O blog é Pelos Olhos e Ouvidos, não é Pelos e Ouvidos, não, porque parecia aquele blog de pet, né? Mas não é Pelos Olhos e Ouvidos. Um blog da mais alta relevância. E aí convido o companheiro Roberto Cabral, que é bacharel em Direito, especialista em Direito Público e com MBA em Gestão do Ministério Público. Não é Gestão do Ministério Público esse MBA, não, né? O nome é... Não é Gestão Pública, não? Não. Rapaz, que negócio rochedo arretado. Consultor de Acessibilidade Comunicacional. Meta bronca, companheiro, o microfone está à sua frente. Isso aí. Obrigado, agradecido demais pela presença. Você está em casa. Certo. Aí libera como ele vai embora, não? Ah, tá. Não, libera para mim, ele ia largar antes da gente aqui. Bom, boa tarde. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui representando a sociedade civil e que foi avaliada em 2010 pelo censo do IBGE em pouco mais de 431 mil pessoas com deficiência em Recife. Números que não são atualizados porque já estamos em 2018 e que são apenas uma referência. E deste número, que eu citei há pouco, cerca de 28,05% que envolve as pessoas que precisam de acessibilidade comunicacional, assim entendidas como pessoas com deficiência visual ou com deficiência auditiva. Ouvindo as falas, eu me lembrei da valorização da cultura e da comunicação local, e aí eu me lembrei de Jorge Shaw.
Não sei se alguém aqui conheceu ou já ouviu falar em Jorge Chau. Jorge Chau era um comunicador do Canal 2. Foi? Lembra dele? Pronto. E nessa época eu via, e era assim, uma figura bem caricata mesmo. Ele usava um camisão roxo, quadriculado, e era assim, era uma das caras da cidade. No meio da comunicação, as pessoas procuram evitar os sotaques, os regionalismos, mas isso faz falta porque nós temos um potencial muito grande. Recife, não à toa, é uma das principais capitais do país. Eu não vou me arvorar a dizer que é capital do Nordeste. Não vou, porque isso pode até gerar algumas questões com outras capitais. Mas aí cada um que se responsabilize por aquilo que propaga, né? Mas a questão é que eu fico refletindo, o que é que falta para proporcionar a dignidade às pessoas? Essas pessoas que no seu dia a dia pagam o IPTU, o ISS, que pagam os tributos como todas as pessoas, e que se a população em geral tem um déficit de comunicação, as pessoas com deficiência visual e auditiva têm muito mais. Existe uma percepção muito distorcida de que, o cara que é cego, o cara vai precisar de imagem? Precisa. A imagem é um dos principais veículos de trânsito das informações. E não é o fato de a pessoa não ter o sentido da visão ou da audição que a faz menos necessitada de também obter, de ser contemporânea com as outras pessoas. E aí eu me pergunto, o que é que falta? Falta lei? Não. Desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já prevê que a comunicação é uma necessidade fundamental, é um direito humano. E essa mesma declaração, conhecida como DUDH, inspirou várias legislações em todo o mundo. Não, mas isso é muito abstrato. Então tá tudo bem. Então houve uma convenção da ONU, primeiro Tratado de Direitos Humanos do século, que tratou de colocar as pessoas com deficiência visual em equiparação de oportunidade com as demais pessoas, em equiparação de isonomia. E o que é que falta para que isso aconteça? Não falta. Essa convenção, esse primeiro Tratado de Direitos Humanos, já está incorporado ao país. Já foi recepcionado juridicamente, já foi integrado na Constituição do país, com esse status de emenda constitucional, que não é qualquer rito. Existe um rigor maior para que isso seja absorvido no ordenamento jurídico do Brasil, com esse patamar de importância, de relevância constitucional. E o que é a Constituição? A Constituição é que diz, Brasil, você vai funcionar dessa maneira. Então, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, os órgãos que fazem parte da função essencial da Justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública. E a Constituição, que é, digamos, o topo do direito no país, já trata no seu preâmbulo a Convenção Internacional, onde 192 países ou Estados-membros aceitaram e se comprometeram a cumprir o que ela diz, e o Brasil foi um deles. Ou seja, não se está pedindo nenhum favor. É um direito que foi adquirido não por concessões, mas a duras penas, por lutas de muitas pessoas que pagaram até com a própria vida para que isso se concretizasse. Não, mas Constituição tá lá fora, pô. É muito vasto. Existe hoje uma lei de inclusão das pessoas com deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que expressamente cita tecnologias como a audiodescrição, como Libras e LSA, que é a linguagem de surdos, a leitura de surdos e ensurdecidos.
Então, não falta história, não falta lei, não falta Constituição. E o principal, que serve como desculpa para muita coisa no país, pelos dados apresentados aqui, não falta dinheiro. E o que é que está faltando, pessoal? Tem público, tem cidadão que precisa disso. Não como uma caridade, porque olhando a comunicação pelo viés humanitário, ele é sim, a comunicação é importante a partir de dentro de casa. Quantos relacionamentos não ruíram por causa de uma comunicação mal feita ou que nunca existiu? A informação é a matéria-prima para a construção do conhecimento e da formação. E não havendo essa oportunização, essas pessoas não estão no patamar de cidadãos, não estão tendo o devido tratamento. É um atentado à dignidade das pessoas, é colocá-las como subcidadãos. Então, não nos falta lei, não nos falta dinheiro. O que falta? Faltaria vontade política? Faltaria uma pressão maior da sociedade civil em cima do poder público? A pergunta fica no ar. E ficaria muito mais interessante se pudesse ter sido aqui, nesse momento público, respondida por quem de direito, por quem tem o papel constitucional de responder. E, enquanto isso, muitas lacunas sociais ficam em aberto, muitas oportunidades deixam de ser preenchidas por conta de pessoas que não estão fazendo favor, estão cumprindo o seu mandato e recebem por isso. No mais, fica aqui o meu agradecimento por esse momento. Vim hoje, abri mão de alguns compromissos, com a maior satisfação de vir. Viria outra vez, se assim fosse. E vamos lutar por nossos direitos, porque isso sim é que faz uma cidade ser realmente uma capital, quando ela luta por seus cidadãos e por quando ela trata todos de uma forma igualitária. Muito obrigado. Estamos abrindo agora as inscrições. Enquanto as pessoas se inscrevem com... Quem será? Yasmin? Vou dar algumas outras informações. Eu queria que vocês ouvissem essas informações com o carinho que elas merecem, porque, mais uma vez, eu não estou dizendo que o município não tem que gastar com comunicação. Precisa gastar com comunicação. Mas a gente não deixa de fazer algumas comparações que dizem respeito à prioridade da prefeitura. A gente viu aí uma perspectiva de um gasto de até 74 milhões de reais esse ano, em que 40 aproximadamente já foram executados, 36 a gente não sabe para onde. Construir uma creche custa 2 milhões, manter a creche durante um ano custa 2,5 milhões. Então, só com o dinheiro que já foi gasto com propaganda, a gente acha que com propaganda, porque não tem dizendo onde é que foi até agora, já dá para fazer 10 creches e mantê-las durante um ano. O Teatro do Parque, que está sendo agora requalificado, a obra toda vai gastar 14 milhões. Do bolso da prefeitura está saindo 6 milhões. Os outros 8 está vindo de convênio. Com pires na mão, dizendo que não tem, chorando todo dia, uma confusão. Um compás custa 15 milhões para fazer. Então, só com dinheiro que a gente não sabe para onde foi, dá para ter feito 2. Para você montar uma rádio pequena, uma rádio comunitária, você com 10 mil reais você faz. E aí é onde eu quero chegar, na verdade. Eu não quero que não tenha comunicação para ter creche. Tem que ter creche e tem que ter comunicação. Tem que ter compás e tem que ter comunicação. Tem que ter o Teatro do Parque e tem que ter comunicação. Para montar uma rádio comunitária, você monta com 10 mil reais. E ela pode se manter com 3 mil por mês. E a gente não sabe para onde é que foi 36 milhões de reais. Então, estão abertas as inscrições. Yasmin está inscrevendo. A primeira pessoa que levantar o braço é a primeira pessoa a vir ocupar o microfone. O celular está com problema.
Getro, por gentileza, chega até aqui. Cadê o microfone sorvete? Grande Daniel. Uma salva de palmas para Daniel, que está sempre com a gente aqui. Bota para quebrar, é o primeiro a chegar, o último a sair. Boa tarde, meu nome é Getro Rocha, sou do blog Pelos Olhos e Ouvidos. Fazer algumas ressalvas e só pontuações, na verdade. Antes dessa reunião pública aqui, tivemos uma reunião junto a Ivan Moraes e estou sentindo a ausência dos que estavam presentes na reunião anterior, infelizmente. As pontuações são o seguinte. Infelizmente, com a audiência pública, como é notado, a ausência dos responsáveis pela prefeitura não vão dizer de onde esses gastos, outros gastos ou gastos não informados, né? Lembrando que, durante esse período que Ivan Moraes mostrou o gráfico, a Rede Globo de televisão se deslocou de Olinda e veio se instalar aqui no Recife. Nesse mesmo período, foi a finalização das obras e a instalação da Globo, que fica aqui próximo à TV Jornal também. E, infelizmente, como a amiga aqui pontuou, a Rede Frei Caneca, do jeito que vai indo, né, a gente não sabendo de onde vêm os gastos e para onde está indo, infelizmente, o edital está sendo muito mal feito, eu dei uma olhada, e do jeito que vai indo, eu acho que a continuidade disso é a não explicação de onde vai os recursos, e quando finalizar a grade, eu acho que a gente não vai nem saber como foi composta a grade. É um risco que a gente corre. É isso que eu queria pontuar. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos. E vamos saber para onde nosso dinheiro vai. Muito obrigado, Getro. Vamos saber para onde nosso dinheiro vai. Mais alguém deseja exercer seu direito à liberdade de expressão? Ocupar o microfone. Eu recebi agora uma informação de que existe um ofício da Prefeitura em resposta às ausências que se encontram no Legislativo. Então, eu queria, por gentileza, pedir a alguém do mandato, não sei se Rafaela pode dar um pulo lá embaixo em Paulo Rogério e trazer essa carta para cá. Eu já quero sugerir um encaminhamento enquanto as pessoas... A primeira pessoa que levantar o braço está inscrita. Enquanto as pessoas não se inscrevem, eu vou sugerir um primeiro encaminhamento, submeter à plenária, de nós escrevermos uma representação ao Ministério Público por descumprimento da lei. A gente precisa acionar o Ministério Público, que é um dos garantidores, né, que aciona a gestão pública quando descumpre a lei, e queria sugerir esse encaminhamento para que a gente tire desta audiência. A gente escreve, nosso mandato escreve uma representação contra a Prefeitura para ser apresentada ao Ministério Público, e acharia importante que as organizações que estão aqui presentes subscrevessem junto do nosso mandato esse documento, que aí fortalece o nosso documento. Então, deixo como sugestão, mas no final da audiência a gente ressalta, e já desde já eu informo as entidades, as organizações da sociedade civil constituídas, que estão aqui presentes, que quiserem coassinar essa representação, eu peço que, por gentileza, até antes de saírem, informar isso ao nosso legislativo, né, a Luana Varejão, que ela precisou dar uma saída, mas volta. Mas aí vocês que quiserem, depois levantam o braço, a gente vai e vê quais são as organizações que vão subscrever com a gente essa representação. Mais alguém? Maíra Clara, do nosso mandato, por gentileza. Oi, boa tarde. Na verdade, eu só queria reforçar um pouco a fala de Ivan com relação à prioridade dos gastos, porque ontem a gente estava presente na apresentação diagnóstico do plano diretor que a Prefeitura fez, ontem uma audiência pública, e eu fiquei bem impressionada com um dado que a própria Prefeitura colocou, através de João Domingos, do Instituto Pelópio Silveira. Ele colocou que 55% dos bairros da cidade do Recife não tem creche. Ivan acabou de informar que para construir uma creche você precisa de 2 milhões, para manter 2,5 milhões. Mais da metade dos bairros da cidade do Recife não tem creche. No ano passado, a gente fez uma audiência pública aqui relacionada à comunidade de Passarinho. Tem algumas representantes do Espaço Mulher Passarinho aqui. Dos encaminhamentos, uma das solicitações feitas nessa audiência
foi exatamente que se construísse uma creche na comunidade. A comunidade de Passarinho está dentro desses 55%, foram 55% que foram colocados aqui dos bairros da cidade que não tem creche. A cidade de Passarinho está dentro desses 55% de que não tem creche. As mulheres lá não têm aonde deixar as suas crianças para poder sair para trabalhar. Então, eu estou querendo só colocar aqui para constar em ata. Essa informação veio da Prefeitura, Instituto Palopes de Silveira, na apresentação ontem do diagnóstico do plano diretor. 55% dos bairros da cidade do Recife não tem creche. E nós temos mais de 30 milhões de reais, que a gente não faz a menor ideia de como estão sendo utilizados na comunicação. E aí eu fico realmente me questionando se esses bairros preferiam ter creches sendo construídas ou propagandas da Prefeitura do Recife dizendo que existem escolas maravilhosas com robôs e etc. e tal. Então, assim, é só para constar. Gratidão. Obrigado, Maíra. Ana Paula. Ana Cláudia, desculpe, eu li errado. Companheira da comunidade do Pilar, também sempre vem às nossas audiências. Em cima da informação que Maíra deu, eu vou dar outra. Nos últimos 5 anos, foram gastos 7 vezes mais com comunicação do que com creche. Maíra falou de 55% da cidade que tem ou que não tem? Que não tem. E se a gente for para os números absolutos de quantidade de crianças que precisam de creches, ou que têm direito a creche, mais do que precisa, que são todas as crianças em idade pré-escolar, o atendimento à creche na cidade do Recife só chega até 17% das crianças. Vamos lá, Ana Cláudia. Boa tarde a todos e a todas. Sou Ana Cláudia, da comunidade do Pilar. E só pegando a deixa aí da Maíra, em relação ao plano diretor, o que se foi gasto aqui, mostrado pelo Ivan, eu acho que não chega nem a isso, nem a mais de 4 ou 40, se eu não me engano, agora em 2018, porque o plano diretor está acontecendo, está quase na finalização dele, e muito da sociedade civil não tem conhecimento disso. Né? Então, eu hoje participo do plano, participei das oficinas e continuo participando através de informações de amigos, e não próprio da Prefeitura, que está propondo a questão da revisão do plano diretor em 2018. Um plano muito importante, onde a gente vai fazer muitas propostas, propostas e indicações para a melhoria do ano, até 10 anos, para 10 anos da nossa vida, de mobilidade, de moradia. Né? E a gente quase não tem. Eu ontem estive na audiência e 95% eu posso dizer que era poder público, 4% era ONG e, no caso, 2%, para chegar aos 100%, era sociedade civil. Então, por que não está chegando essas comunicações na sociedade civil? Por falta de comunicação e de interesse político, que a sociedade realmente tenha conhecimento. Agora que já está quase no final, eles estão passando por bairros, um totezinho, pedindo informações para a sociedade sobre o que é o plano, falando de colocando algumas perguntas do plano de diretor, o que é que a sociedade acha de mobilidade, o que é que a sociedade acha de moradia. Então, só agora é que estão pensando nisso. E aí, dando mais uma ressalta sobre isso, a gente está da comunidade do Pilar com um problema exatamente de verba, por falta de interesse político de concluir. A gente está com uma verba com escola para ser concluída, com creche, com posto de saúde, onde aqui nessa mesma casa a gente teve uma audiência e o diretor da URB disse que eles têm que concluir e entregar para a comunidade até dezembro desse ano de 2018, tudo pronto. E a gente sabe que não está. Só tem uma escola que está lá quase ainda para ser finalizada, e aí é uma verba que está sendo prestes a perder. Então, eles têm verba em caixa e informam para a comunidade e para a sociedade que não tem. Né? Para os rádios de comunidade, que não se tem dinheiro. O que se fala muito, o que se ouve muito do poder público é isso: não temos dinheiro.
E para onde está esse dinheiro? A gente está com uma verba sendo prestes a perder por falta de interesse. Né? Então, eu acho que eu venho aqui, na verdade, como sociedade civil também, pedir apelo para que as pessoas corram atrás, pressionem o poder público, porque o poder público só funciona se a gente pôr pressão. Se a gente não colocar, não for para a rua, não pressionar, não se faz nada. E aí vai se acontecendo exatamente isso. Eles vão se gastando sem nenhuma identificação, não identificam, não diz para onde está indo nosso dinheiro, né, sendo gasto com outros e outros e outros e outros, e a gente fica assim, de braço cruzado. Então, a gente tem que ir à luta mesmo, e essa é uma das audiências muito importante para que as pessoas tenham esse conhecimento. Muito agradecido, companheira. Passo a palavra para Carol Vergolino, entre outras coisas, representante do Grupo Mulheres pelo Audiovisual, do Audiovisual de Pernambuco. Na fala de Carol, encerro as inscrições. Então, se alguém mais quiser falar, durante a fala de Carol, eu estou inscrevendo. Boa tarde. Eu sou da Partida, que é um movimento que pretende que mulheres ocupem mais espaços políticos, de síndica a presidenta, e quando formos presidentas, que não sejamos retiradas. Eu sou também do Mulheres do Audiovisual de Pernambuco, que é um movimento que surgiu quando as mulheres precisavam de representação no audiovisual. Né? A gente tem um Fulcultura hoje, por exemplo, que tem 10 milhões só para o audiovisual. E suplementa com a verba do fundo setorial de mais 15 milhões. E vocês veem o resultado do cinema. Né? Eu trabalhei muito... Eu sou do audiovisual, né? Eu sou produtora do audiovisual, e eu trabalhei muito tempo com isso aqui. Muito tempo. Então, aqui tem os melhores equipamentos, aqui tem a maior remuneração. É aqui que está grande parte do dinheiro que circula de audiovisual no Estado e na cidade. Araripe, me ajude, eu cheguei tarde, me perdoem. Ano passado foi quanto de publicidade? Diga aí, Moraes. Pronto. Aí é simples, né? Eu acho que todo mundo aqui é inteligente, todo mundo aqui sabe que ano é esse que estamos, né? Então, se ano passado, 2017, é simples. Em 2017, o governo do Estado e a prefeitura poderiam anunciar. Não era ano de eleição. 2018 é ano de eleição. E o governo do Estado tem uma hora que não pode mais fazer propaganda. Só quem pode fazer propaganda é a prefeitura. Então, eu acho que não precisa juntar 2 com 2, dá 4, né? Acho que a gente precisa ter essa leitura política de entender que esse ano a prefeitura está fazendo a propaganda para a prefeitura e para o governo do Estado. A gente precisa entender isso, porque está claro nos números, está claro no processo político, né? Então, a gente tem que entender isso, sabe? Colocar isso, e a gente não pode aceitar. Não pode aceitar nada disso que está acontecendo. Nem esse número, nem a falta de respeito, nem nada. Então, o que a gente pode fazer é isso aqui. É se reunir, né? O que a gente pode fazer é lutar e fazer o barulho aí que o mandato faz. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Michel Platini, do nosso mandato. Boa tarde. Boa tarde. É muito... esquerda. Esquerda. E eu vou tampar a intérprete da esquerda. Tá, aqui. Pronto. Vamos lá. Enfim.
Infelizmente aqui não está o Poder Executivo para responder a gente, né? Que era acho que era o principal para a gente nortear todos os outros caminhamentos, mas queria ressaltar o seguinte, né? Falar sobre acessibilidade e fazer associar também com o plano diretor, já que todo mundo citaram o plano. Teve a divulgação do plano diretor, né? Enfim, circulando na internet. E, eu não vi, mas eu pedi para um olho amigo dar uma olhadinha. E nenhum deles tinha intérprete Libras. Esse trabalho aqui que essa moça está fazendo aqui atrás é importantíssimo para 7% da população ter acesso à informação política. E nenhuma propaganda do plano diretor, que é tão importante que eles dizem, assim, está correndo com esse plano, tinha intérprete Libras. Né? Mas foram gastos com publicidade, com tudo, 46 milhões. 40 milhões, tudo certo? Tá. 42 milhões. Já executados. Não pagaram uma intérprete Libras, ou seja, um valor irrisório para garantir 7% da população ter acesso a informações simples, né? Que é simples não, fundamentais para a gente construir um plano diretor. Lá, faço uma análise muito minha, lá só tinha 2 intérpretes Libras. Em um dos momentos, as pessoas surdas que foram para o plano diretor tiveram que ficar na mesma sala pelo simples motivo de ter apenas 2 intérpretes Libras e tinham 13 pessoas surdas. Se elas quisessem ficar em salas diferentes, era impossível, porque a Prefeitura do Recife só teve orçamento para contratar 2. Só teve não, foi escolha dela. Então, a gente não pode ser inocente dizer que é a escolha, que eles não sabem que existe acessibilidade, que eles não sabem que existem os recursos estão aí, só que a vontade política falta. E agregar a tua fala, Ivan, do encaminhamento, quando eu for falar sobre a transparência, que também o legislativo é improbidade administrativa não colocar acessibilidade, porque você está privando a pessoa com deficiência visual ou sensorial, ou surda, enfim, acesso a informações fundamentais para análise crítica, né, do processo da Prefeitura do Recife. E é isso. 30 segundos já me deram aqui. Valeu, gente. Obrigado, Michel. Passo a palavra para Carla, da comunidade do Bode, do MTST e de tantas lutas. Boa tarde, gente. Eu cheguei atrasada, peço até perdão, né? Mas eu tentei chegar mais cedo. Mas às vezes acontecem coisas que atrapalham, né, o nosso desenvolvimento durante o dia. E hoje eu me sinto muito atrapalhada. E como moradora de sítios pescadores da comunidade do Bode, hoje a comunidade está chorando porque perdeu mais 2 jovens. E ver que 42 milhões foi gasto e a gente não sabe para onde foi o nosso dinheiro, que é direito nosso saber. Dói o peito, porque ver 2 jovens irem embora sem ter acesso a uma coisa que poderia mudar a vida deles. Né? E até na última reunião, Ivan, eu acho que tu estava, na prefeitura que a gente teve depois da semana de jornada de luta, eu falei sobre o Compaz dentro da prefeitura, que botaram uma reportagem no Compaz, uma publicidade, para mim, de merda, desculpa a palavra, porque botam uma criança, eu acho que tinha uns 6 ou 7 ou 8 anos, dizendo que depois que ele entrou no Compaz é que ele virou cidadão. Aí quer dizer, antes dele entrar no Compaz, ele não era cidadão? Porque, para mim, uma criança que nasce hoje no Recife ou em Pernambuco, a partir do momento que ele nasceu, ele já é um cidadão. Não é porque ele entrou no Compaz, ele participa de um órgão da prefeitura ou do governo do estado que ele vira cidadão. Então, uma gestão que bota uma publicidade dessa, uma porcaria dessa, para passar na Globo ou em qualquer outra, SBT ou em qualquer outra emissora, ela está dizendo o quê? Que as nossas crianças que não passam pelo Compaz ou que não passam por algum outro órgão da prefeitura, ela não é cidadã? Então, quer dizer que todas as crianças da comunidade do Bode, nenhuma delas são cidadãs. Né? E aí a gente até abriu um requerimento sobre a nossa creche lá do Bode, que é escassa. Não tem muitas vagas. Tem uma creche, mas não tem muitas vagas. As crianças não têm o acesso à creche. A creche também não tem uma estrutura boa para aproveitar essas crianças e dar um ensinamento bom, uma educação boa dentro da escola. Hoje as escolas lá, que é o patronato
e eu esqueci o outro agora, que fica na Domingos Ferreira, não tem também uma estrutura boa para pegar os jovens do ensino fundamental. Os jovens que fazem hoje ensino médio têm que andar do Bode, do Pina, até a Brasília Teimosa para fazer primeiro, segundo e terceiro ano, 7º e 8º ano. O dinheiro da gente está indo para onde, gente? A gente está perdendo. A comunidade jovem hoje, os jovens hoje estão se perdendo, porque não tem interesse algum do poder público e da gestão que está aí em ajudar essas crianças. Só sabem criminalizar os negros e negras das comunidades. Só sabem entrar e julgar que eles são bandidos, que eles não prestam, que não vai para lugar nenhum. Mas será que se você pensar diferente, aquela criança não vai ajudar? Não vai mudar de pensamento? Muda. Porque eu vi isso. Eu vejo hoje, na comunidade do Bode, que muitas coisas que vêm acontecendo estão mudando. Hoje a gente tem a Livroteca Brincantes, que é uma ocupação da antiga União de Moradores, que ajuda as crianças, tiram elas da realidade que elas vivem no bairro, ajudam elas com o rap que a gente tem, o Marolas Crio, que foi criado na comunidade do Bode. A gente tem ações, tem cinema para essas crianças. Hoje a gente está lutando para poder conseguir. Hoje a gente está lutando, gente, para conseguir montar uma... Alô, alô. Perdão. Hoje a gente está lutando para poder montar uma rádio comunitária dentro do Bode, que é Garanguejo Pensante, que fica lá na antiga União de Moradores, lá na Livroteca Brincantes do Pina. Então, quer dizer, que hoje é uma organização que se mantém de doações e do que a gente consegue levantar, do que o povo que está lá lutando para tirar as crianças da realidade triste que vivem, está tentando, está conseguindo. Tem muitos jovens que estão indo, já conseguiram travar várias lutas e conseguiram vencer e tirar essas crianças da realidade que a comunidade bota e que a nossa gestão hoje, várias gestões que passaram, coloca também as nossas crianças. Porque não é só no Pina, não é só no Bode, não é só na Brasília. É em todas as comunidades que isso acontece. O descaso com a comunidade é total, das gestões que vem passando e que está aí com a gente. Quer dizer, hoje a gente perdeu mais um jovem, se eu não me engano foram 2. Semana passada a gente perdeu um jovem, na quinta-feira, de 16 anos, que também não teve o acesso a uma coisa melhor dentro da escola. Né? E aí eu vejo uma publicidade passar que as escolas têm várias coisas dentro, enquanto eu vejo que na minha comunidade não tem isso. Se eu, de fato, não me interessasse a terminar os meus estudos, eu não estaria aqui hoje. Porque se eu for lhe dizer, eu passei por todas as escolas da Brasília Teimosa, se eu for lhe dizer que alguma delas presta, não presta. Porque eu vou dizer a você, se hoje eu for fazer uma faculdade, eu vou sentir dificuldade. Em tudo. Aí eu peço a vocês, vamos sim. Eu estou aqui para travar essa luta. Eu quero saber para onde foi os 42 milhões. E eu vou cobrar da prefeitura. Não é porque eu sou só do movimento de moradia, mas eu quero dizer que eu vou lutar por isso. Eu vou lutar pela minha moradia, eu vou lutar por uma educação melhor, eu vou lutar por segurança. E eu vou lutar para que o genocídio da juventude negra pare, que ela acabe. Eu não aguento mais ver jovens morrer. A última fala da plenária, Tarcísio Camelo, do Alsuba. Tarcísio, da ONG Alsuba Comunicação e Educação. E ouvindo as falas, né, de tanto do pessoal da mesa e depois de uma fala como essa que a companheira que veio antes de mim trouxe, só mostra a importância de você ter comunicação comunitária nas comunidades, né, velho? E esse recurso todo que foi gastado, a gente
Olha, depois de todas essas falas, assim, eu fiquei por último para falar e eu me sinto muito emocionado, assim, sabe? De quanto a gente precisa lutar para que seja efetivada essas políticas que foram faladas tanto para fomentar a comunicação comunitária, como também para fomentar a educação para a comunicação e para a mídia, né? Então, acho que é muito importante, assim. Eu queria dizer, Ivan, que o Alsuba, Comunicação e Educação, é uma instituição que vai assinar o documento, né, para a gente encaminhar para o Ministério Público. E já foi falado muita coisa, eu concordo com todo mundo que está aqui, já foi discutido, e só queria colocar alguns pontos também, que o Alsuba vem discutindo há mais de quase 30 anos, vai fazer no ano que vem, sobre comunicação e educação, e essas temáticas ela vem permeando todo esse processo, né? Inclusive, a gente conhece várias pessoas. É bom a gente estar nesses espaços, porque a gente vê que a gente não está sozinho. O Alsuba foi eleito, né, junto com pela sociedade civil, para assumir o GT de comunicação, né, representando a sociedade civil, o GT de comunicação da Freicaneca. E aqui está a Iale, que é do Brasil de Fato, também foi eleita. Rosa Sampaio, também pelo Centro Cultural Luiz Freire. A ONG Sepoma, o Quilombo Malunguinho, que foi Olomi Odô. E tem outros... Quem mais? Mulheres Negras, né, também. E, assim, amanhã a gente vai ter uma reunião. E aí eu queria... Estou falando em nome do GT, da sociedade civil, que a gente vai cobrar oficialmente essa resposta, porque a Freicaneca não está aqui, saca? Por que a galera da gestão, a Fundação de Cultura não está aqui? Sabe? Por que não tem nenhuma representação? Porque essa pauta, a gente viu que é muito importante que as pessoas da rádio também estivessem aqui. Que as pessoas da Fundação de Cultura a gente tivesse aqui. A gente está falando aqui, é massa a gente ver, porque a gente tem essas pessoas a gente está se reconhecendo enquanto grupo, que a gente não está sozinho. Mas a gente está saindo sem as respostas, né? Porque só quem poderia dar essas respostas era a prefeitura. Então, já falando em nome do GT, acho que amanhã é papel da gente também, como encaminhamento, fazer esse pedido formal para a gestão, porque eles não estão aqui, porque eles deveriam estar. Beleza? Acho que é isso. Obrigado, Tarcísio. Aproveito para registrar a presença do gabinete da vereadora Aline Mariano, a quem também peço que nos ajude nesse encaminhamento. Nós descobrimos que há 36 milhões de reais não informados do destino no portal da transparência na verba de comunicação. 36 milhões de reais, nós vamos concordar que é um bocado de dinheiro, né? E conto com a vereadora Aline, uma vereadora bastante atuante nessa casa, que não corre da briga, para que a gente vá descobrir onde é que está esse dinheiro, para a prefeitura possa fazer o seu papel de cumprir a lei, né? De dizer para as pessoas o que é que faz com o dinheiro que é da gente. O ofício que veio da prefeitura, que chegou agora, ele é datado do dia de hoje, 19 de setembro de 2018. Ele afirma que o secretário de governo, Sileno Guedes, não pode vir e que a diretora executiva de comunicação institucional, Renata Stadler, está de licença médica. E solicita o adiamento da audiência pública para o dia 9 de outubro. Eu trago para a mesa agora, para que a gente possa fazer as considerações finais, e trago a sugestão do caminhamento número 1, a representação ao Ministério Público. E aí, quem quiser subscrever essa representação, eu sugiro que informe, não apenas as pessoas que estão na mesa, mas as pessoas que representam instituições que estão aqui no plenário. Eu peço que, após essa audiência, cheguem para a Luana, que aqui se encontra, que está ali de braço levantado, e informem que a organização que vocês participam também subscreve essa representação. O outro encaminhamento que eu quero sugerir, eu estou sugerindo para que vocês possam comentar aqui na mesa. O outro encaminhamento que eu estou sugerindo é que a gente faça um requerimento para aprovar aqui nessa casa, né, requerendo da prefeitura, da comunicação da prefeitura, que respeite a legislação no que diz respeito à acessibilidade em todas as peças de comunicação que forem produzidas e veiculadas pela prefeitura. Volto a informar que, a partir de oficinas que a gente realizou no ano passado, a gente aprovou uma emenda no plano plurianual que determinava a audiodescrição e libras e tudo que seja de acessibilidade na comunicação da prefeitura. Também aprovamos 2 emendas orçamentárias que dizem respeito à comunicação. Uma de R$200 mil para a Rádio Freicaneca, para pessoal e equipamentos,
Esse recurso não faz parte desse recurso da propaganda. Ela é uma emenda que entrou na Secretaria de Cultura, é outro recurso, é outra caixinha, não se encontra nesse dinheiro, nenhum pedaço desse dinheiro saiu da nossa emenda. A emenda da gente entrou na Secretaria na Fundação de Cultura e deveria ser os 200 mil para a Rádio Frecaneca e mais 20 mil para mapeamento, fortalecimento e formação da mídia independente comunitária. Uma das perguntas que a gente ia fazer hoje à Prefeitura era como é que gastou, se gastou esse dinheiro. Felizmente, a gente tem feito essa pergunta lá, ainda não fomos respondidos e respondidas. Então fica aí o requerimento para que a gente garanta que a acessibilidade vai acontecer nos meios de comunicação pública, na comunicação pública, mas também para que a Prefeitura execute o recurso das nossas emendas ao orçamento, no que diz respeito à Rádio Frecaneca e à mídia independente. Um terceiro encaminhamento, a gente tem opções, gente. Eu acho, eu tive muita vontade, eu nem disse isso a vocês antes, para a gente não ter ideia, eu tive muita vontade de a gente não realizar essa audiência. Porque quando não vem a Prefeitura que é convocada, a audiência acaba virando uma reunião. Mas a gente está aqui, a gente foi convocado e convocada, a gente mobilizou, vocês vieram. Eu achei que era respeitoso com as pessoas que a gente realizasse sim a audiência. Por isso eu nem abri a boca para sugerir que a gente não fizesse. Mas a gente não obteve as informações a que a gente tem direito. Então, eu fico a sugestão, o pessoal vai me matar do mandato, mas fica a sugestão para realizar outra audiência. Mais uma audiência. E aí a sugestão que eu trago para a mesa, a gente realiza no dia 9, porque foi a data que a Prefeitura sugeriu, e aí ela não tem como correr da data, ou a gente espera que ela não tenha como correr da data, ou a gente admite que a Prefeitura não nos pauta, e a Prefeitura não nos pauta, e a gente decide na mesa quando é que a gente vai fazer essa audiência, que é prerrogativa desta casa fazer audiência, no dia que a gente quiser fazer audiência, desde que a gente aprove no plenário com 15 dias de antecedência. A regra que a gente tem que seguir é essa. E a gente seguiu a regra dessa vez. Então, volta para a mesa, gostaria de ouvir as considerações finais de cada um e de cada uma, e ao final a gente define se esse terceiro encaminhamento é de uma audiência pública no dia 9 de outubro, ou se é no dia que a gente achar que a gente tem que fazer, porque a Prefeitura não pauta esta casa. A Prefeitura é poder executivo, a gente é poder legislativo. A Prefeitura não manda na gente. Ela sugere. Mas quem define as datas das atividades que a gente vai fazer é a gente. E eles serão convocados a aparecer. Mais uma vez, não serão convidados, serão convocados. Quando um secretário falta 2 audiências seguidas, o nome disso é improbidade administrativa, isso está na lei orgânica. E a gente vai fazer questão de repercutir mais essa irregularidade da Prefeitura. Passo a palavra agora ao contrário, começando com o Roberto. Eu quero reiterar. Oi? Eu vi alguém aqui do meu lado. Ah, tá. Eu pensava que era mediunidade, alguma coisa desse tipo. Não deixa de ser uma entidade. Não, Zé Mariano sim. tratava ele como Robertinho. Pois bem, apesar de não ter sido como nós nos preparamos, mas eu achei válido o encontro, e principalmente pela conscientização e participação das pessoas. As lutas, as grandes lutas, elas são assim, elas são árduas mesmo. E muitas vezes dá a impressão de que a gente enxuga gelo ou rema contra a maré. Mas os verdadeiros guerreiros, eles se fortalecem diante dessas dificuldades. E nós temos o dever de ter direito. Essa é a minha concepção. E no mais, esperemos aí pelo dia 9 ou pela próxima data que a plenária deliberar. Muito agradecido, Roberto. É uma honra ter você aqui nessa mesa. Eu Obrigado. queria saber a tua sugestão. Tu acha que a gente faz no dia 9 ou tu acha que a gente faz outra data? Rapaz, veja o seguinte. O dia 9 a gente pega a Prefeitura na palavra. Exatamente, é isso. Outra data. Dia 9. Equipe do gabinete. Cadê as caras de vocês? Senão, se eu resolver um negócio que vocês não gostam, vocês dão em mim. Eu vou estar bonzinho já. Eu durmo na segunda. Terça-feira eu já estou... Não, 9 de outubro.
É a sugestão da prefeitura. É pós-eleição. A gente aprova segunda-feira agora. Está no prazo. O prazo é 15 dias. Quer fazer antes da eleição? Aí a gente não vem. Dia 9 de outubro. Roberto? Dia 9. É a mesma mesa. Dia 9, Walter. É o mesmo requerimento, Luana. Né? Já está feito, já. Pode protocolar. E ainda, eu queria sugerir que fosse anexada a carta da prefeitura ao requerimento. Rosa Sampaio. Então, queria agradecer ao mandato, ao vereador Ivan Moraes, pelo convite. Agradecer aqui aos companheiros de mesa que, como sempre, estamos juntos. E a vocês que vieram nessa disposição da gente discutir. Assim, realmente é uma pena esse vazio e realmente terminar sendo uma reunião do nosso lado. Mas eu acho que precisava ser feito, nem que fosse para aquecer o debate, né? Amanhã terá a reunião do Conselho da Rádio Frei Caneca. Eu e Tarcísio vamos estar lá. Se bem que da gestão só uma pessoa confirmou. Até então, a Renata não vai por licença médica e outra pessoa disse que nunca poderia ir de manhã, que não sei a secretaria. Mas com quem estiver lá, a gente registra, né, a ausência e registra também o que está sendo feito, né, dessa gestão em relação tanto à Frei Caneca quanto ao Teatro do Parque. Eu estava lembrando agora que na última audiência que eu vi, um secretário disse que estava dando prioridade à Rádio Frei Caneca da mesma forma que estava dando prioridade ao Teatro do Parque. Eu fiquei com medo deles nem abrirem, né? Mas, então é isso, gente. Eu acho que a gente reforça isso, sim, na reunião amanhã da Rádio Frei Caneca. Eu acho que a gente tem um compromisso de fortalecer os espaços públicos de creche, né? Tem muita criança, como o Ivan disse, né? 17% das crianças que são atendidas. E ainda tem um questionamento de como elas são atendidas nas creches que existem. Se aquela creche é suficiente para dentro da comunidade. Eu acho que, principalmente, os meninos do Alçuba, também na Zona Norte, têm esse desafio na educação voltada para a primeira infância, que é a educação que o município é responsável, né, dessas ausências. E a gente também tem que cobrar o que foi construído, não é porque o Compaz vai fazer de ninguém cidadão, não. Mas é o que foi construído como proposta lá atrás, né, antes de 2014, inclusive, que a gente já participou dessa construção, né, do que era o Compaz, qual era a conexão que o Compaz ia fazer com a educação, né, com a comunicação com a comunidade, com a cultura, com o esporte, né, da comunidade, o fortalecimento, e que não houve, né? Por incrível que pareça, depois que eu falei da prefeitura, que era um absurdo eles passarem essa reportagem do Compaz, eles removeram ela, tiraram. Não sei se vocês notaram, mas depois daquela reunião lá, eles tiraram. Parou de passar. Pois é. Então, a gente ficar de olho nisso também, assim, do que foi construído. Temos apenas 2 Compaz do que foi prometido e como eles estão e o que é que eles estão oferecendo, de fato, para a comunidade que eles estão lá instalados, né? Então, olhar para isso também, e para as creches que existem, que não atendem e que estão desestruturadas também. E é isso, gente. Volto dia 9, né, para a gente pegar pela palavra. E, sim, estou representando o Fórum Pernambucano de Comunicação, mas o Centro de Cultura Luiz Freire, que é a organização que eu sou integrante, está junto na representação também, viu? Okay. São 4h20 na capital pernambucana. Passo a palavra para o companheiro Wagner Souto. Oi. Vou ser bem rápido aqui, que eu pontuei várias questões, porque a gente que é do rádio fala muito. É, Ivan. Mas eu vou ser bem rápido. Primeiro, essa questão de produção de conteúdo e parcerias, né? Eu acho que a gente do rádio comunitário tem uma problemática gigantesca. Eu já conversei isso com o Ivan várias vezes, em entrevistas lá na Rádio Amparo, tal, até mesmo em outros fóruns, que produção de conteúdo é uma problemática para a rádio comunitária. Primeiro porque não tem grana, primeiro que não tem apoio. E produção de conteúdo é caro, custa caro fazer produção de conteúdo, é isso? E a gente só consegue fazer produção de conteúdo também com parcerias. Para vocês terem uma ideia, a gente, antes do período eleitoral, a gente sentou lá na Abraço Pernambuco, tá? E aí, como é que a gente faz para poder fazer uma coisa bacana de entrevistar os candidatos, tá? E que leve para os ouvintes
a informação das propostas desses demais candidatos, que dê o direito de todos os candidatos, em um mesmo tempo determinado, para que ele venha expor as suas propostas. Não essa coisa de disparidade, mas que na rádio comunitária tenha esse mesmo tempo do cara ir lá e expressar as suas propostas. E a gente acabou não conseguindo por conta até de algumas questões, tá? Vai e vem, mas a gente vai estar já essa semana executando essas entrevistas com os proporcionais na Rádio Amparo, em várias rádios. A gente vai levar essa ideia, que é importante para isso. E fizemos uma parceria bacana agora, Ivan, com o programa Fora da Curva. O programa Fora da Curva, que é realizado na Rádio Universitária. Eu vim de lá, saí de lá, vim para cá, direto para a Câmara. Almocei e vim para cá. E conseguimos fazer uma parceria com a Abraço Pernambuco. Vocês têm uma ideia, 18 emissoras de rádios comunitárias no estado retransmitiu até hoje as entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco. E fizemos isso com muita garra e com muito orgulho. São poucas rádios ainda, porque não é fácil ainda colocar na cabeça dos caras, tá entendendo? Que rádio comunitária tem que ter uma grade de programação voltada para a comunidade, não aquela coisa imitando as rádios comerciais. Isso é uma batalha, é uma luta, e a gente está tentando mudar esse disco. A gente vem tentando. Outra coisa da Rádio Frei Caneca, a gente também tomamos conhecimento sobre essas questões da Rádio Frei Caneca, tá? Desses editais, né? Mas, se já é difícil para a gente estar dentro de uma rádio comunitária que não tem grana para fazer produção de conteúdo, imagina a gente tentar montar uma coisa para dentro de uma emissora pública que tem grana e ao mesmo tempo não tem, velho. Me desculpa a expressão, é foda, né? Complicado. Outra coisa também, que é coisa boa. A Ana Carla, né? Ana Carla, vocês estão com a ideia de fazer uma rádio comunitária, conta com o apoio da Abraço Pernambuco. A gente pode também dar essa oficina aí para vocês. Vai ser uma honra para a gente doar essa oficina para vocês, tá entendendo? Levar essa oficina para vocês, o que precisar, a gente está à disposição. Falando de voltar de formação, que é uma coisa que a gente pleiteia e que a gente tem feito essas formações a nível nacional. Sábado, repito, temos um encontro já com as rádios comunitárias do Agreste Meridional no sábado lá. E é com grana nossa, vaquinha que a gente está fazendo, Ivan, para ir para lá. Eu até o momento eu não sei nem como é que eu chego lá, mas eu chego lá sábado. Vai ser em Garanhuns, né? E vou de moto, estou para ir de moto. Como eu fui para o sertão de Alagoas de moto. Fiz a vaquinha, a gente foi lá e ajudou os companheiros a produzir um encontro lá de rádios comunitárias lá no sertão de Alagoas, lá, né? Estamos organizando outro em Sergipe, no estado de Sergipe, lá. Realizamos um agora há pouco em Minas Gerais e tem sido nessa base da vaquinha, nessas redes que a gente tem, tá? De pedir mesmo a companheirada. E a gente tem que conseguir chegar. Já que não existe, né, de fato, de direito, projetos que possam viabilizar essas formações de formação de conteúdo, encontros, capacitações para a comunicação comunitária que necessita disso. Trata-se de um direito humano, a comunicação é um direito humano, é um direito nosso. Mas a gente está lutando, a gente vai conseguir chegar, aos poucos a gente chega, né? Tentam nos calar, mas a gente tenta chegar lá, tá entendendo? Como vamos chegar em Garanhuns, sábado, lá de manhã, né, para fazer isso. Primeira vez, mais uma vez, Ivan, agradecer ao mandato por esse espaço. Digo e repito, é dessas iniciativas que outros municípios têm que realizar. Fico muito triste que outros parlamentares e outros municípios não têm cobrado do poder público essa farra que é gastar dinheiro público com mídia, tá entendendo? Essa é uma farra que existe e a gente precisa mudar isso. Para finalizar, eu coloquei até aqui que Abraço Brasil, Abraço Pernambuco, assina também. Acho que é um dever da população a gente tomar conhecimento. Repito, nós não estamos aqui brigando com ninguém por pequena coisa, não. A gente está aqui cobrando o direito que é de todos. E Abraço Pernambuco, Abraço Brasil, que tem sido cobrada também com transparência, a gente também quer transparência nisso que aqui traz aí, que é a verba publicitária. Parabéns, Ivan, parabéns ao mandato. Muito obrigado, Wagner. Vamos encerrando essa audiência pública, repetindo os encaminhamentos.
Primeiro encaminhamento, esse mandato, subscrito com as outras organizações da sociedade civil que assim desejarem, irá protocolar uma representação junto ao Ministério Público de Pernambuco para que a Prefeitura cumpra a lei. Luana, eu acho que nós precisamos fazer isso antes da nova audiência, né? Inclusive protocolar lá na vara de patrimônio. Certo? Então fica aqui, o prazo que a gente se dá é até antes do dia 9 de outubro. O outro caminhamento, dia 9 de outubro, realização de uma nova audiência pública com o mesmo tema, mesma mesa, e quero sugerir que a gente também convide o próprio Ministério Público, a promotor ou promotora de patrimônio, para que possa também dialogar com a Prefeitura nesse sentido. O terceiro encaminhamento é um requerimento do nosso mandato para a Secretaria de Comunicação, demandando que seja também cumprida a lei no que diz respeito à acessibilidade plena de todos os produtos de comunicação que são oriundos da Prefeitura. Aproveito para dar um informe, no próximo dia 24, às 9 da manhã, haverá o júri popular sobre o assassinato do jovem Mário Andrade, que foi morto, assassinado há 2 anos por um policial no bairro do Ibura, porque triscou na motocicleta desse policial. O júri se dará às 9 da manhã, do próximo dia 24, no Fórum Joana Bezerra. Existe um movimento muito grande, chamado Justiça para Mário, que tem convidado a sociedade para se unir para que seja feita a justiça. É isso. Sem mais para o momento, encerra a audiência pública, agradecendo a cada um e cada uma pelo tempo, pela disponibilidade, pela confiança, pela força que tem demonstrado cada um e cada uma no sentido de cobrar os direitos que são nossos. O companheiro que representa o vereador Heriberto Rafael e o companheiro que representou a vereadora Aline Mariano. Eu peço que seja registrada a presença dos 2 mandatos na ata dessa reunião e dirigir também a ata final com todos os requerimentos para cada um dos gabinetes de todos os vereadores daqui dessa casa. Muito obrigado. Está encerrada a audiência pública. Vocês são massa. Beleza. Opa, Rosa.